Nós vimos na última aula que. Ah, e por sinal agora eu tinha esquecido de colocar na última aula, tá aqui, programa MOL, que é o nome do nosso programa olímpico. Mas nós vimos na última aula como que a matéria como que ela é feita, certo? Do que ela é estruturada. Nós vimos que ela é feita de moléculas que interagem umas com as outras. Então, se a gente pegar, por exemplo, um balde de água, eu vou botar um timer aqui, 20. Boa, porque eu não quero que passe de 20 minutos. Foi? Foi. Então, se a gente tiver um balde de água aqui, certo? O que a gente tem? A gente tem várias moléculas de água, aqui assim, e elas estão interagindo entre si. Então, são várias moléculas de água, e elas acabam interagindo entre si. E aí, várias moléculas de água, no efeito macroscópico, a gente vê como sendo a água mesmo, a água do balde, a água que a gente toma banho. Então aqui a gente tem uma molécula de água, outra molécula de água, certo? E um conjunto disso forma a nossa água. Porém, a matéria, ela é completamente diferente entre si, certo? Então, tem umas que são sólidas. O que é tão diferente entre elas? Tem umas que são sólidas, tem outras que estão líquidas, e tem outras que estão em forma de gás, certo? Gasoso. E até a própria água consegue se diferenciar entre essas três, certo? Então, uma água sólida, que a gente chama de gelo, certo? Continua sendo água, continua sendo H2O. A água líquida também continua sendo H2O. E um vapor de água, certo? Uma água no estado gasoso também continua sendo H2O. Só que tem alguma coisa de diferente entre esses três para justamente eles se comportarem de forma diferente, né? Então, se você pega um gelo, o que o gelo tem? O gelo ele é duro, o gelo, ele, ao contrário da água, né? Ele tem uma forma bem definida. Ele tem uma forma bem definida. Definida. Enquanto a água, ela não tem forma definida. Não tem forma definida. Definida. E o gás também tem outras propriedades diferentes, né? Então, por exemplo, aqui ele ocupa todo o espaço. E justamente o que faz com que esses diferentes estados da matéria, então, estados da matéria, sólido, líquido, gasoso, tem vários outros, tem cerca de 27 estados da matéria, mas os que aparecem para a Olimpíada que são mais relevantes são só esses três mesmo. E o que eles têm em comum? O que eles têm de diferente, certo? Entre si para ter essas propriedades diferentes. Então, quando a gente começa a analisar o material em si, as moléculas que estão dentro dele, a coisa que mais difere é justamente a força de interação entre essas moléculas. Então eu vou botar aqui, ó, vamos dividir em sólido, líquido e gasoso. Sólido, líquido e gasoso. Quando a gente começa a analisar a força de interação entre essas moléculas, então aqui vem um ponto importante, na verdade, que vai ser abordado com mais profundidade mais para frente pelo Gustavo Claus. Só que eu vou dar uma adiantada. O que a gente tem? A gente tem aqui que é uma molécula e essa aqui é outra molécula, certo? Dentro dessa molécula, os átomos estão ligados entre si, aqui, certo? Essas daqui são ligações dentro da mesma molécula. Porém, você também pode ter interações
entre duas moléculas diferentes, que eu vou desenhar de forma pontilhada. E essas interações entre as duas moléculas é o que a gente chama de interação intermolecular. Interação intermolecular. Quando essa interação ela é mais forte, molecular. Quando essa interação ela é mais forte, certo? A gente tem que esse material ele tá mais unido, as moléculas entre si, elas estão mais fortemente ligadas entre si. Então, o que acontece é que o material ele fica mais duro. Ele fica mais duro. E o que a gente vê no macroscópico é justamente o estado sólido. É justamente esse estado sólido aqui. Que depende, então, dessa maior dureza do material. O líquido, por exemplo, então, enquanto o sólido tem uma interação intermolecular forte, o líquido tem uma interação intermolecular. Eu vou copiar aqui. Uma interação intermolecular. Opa. Interação intermolecular. Média. Então, deixa eu reorganizar as coisas aqui. A interação intermolecular. Opa. Aí, boa. Interação intermolecular média. Média. E o gasoso tem uma interação intermolecular baixa. Baixíssima. Então, o que acontece? O líquido, por ter uma interação intermolecular média, as moléculas dele, elas estão mais soltas. Então, aqui, ó, eu vou desenhar, ela fica até mais longe, ó, que a interação está mais fraca. Então, ela fica até mais longe, tem uma interação mais fraca, que permite que esta molécula aqui, ó, consiga se movimentar. Consiga se movimentar um pouquinho, certo? Então ela ainda está ligada, ela ainda está conectada por essa interação intermolecular. Só que ela não é forte a ponto de deixar ela parada aqui. Então, no sólido, que a interação molecular é muito forte, ela fica parada aqui. Você não consegue mexer ela praticamente nada, assim. Praticamente nada. Ela fica assim, ó, paradinha. O que acontece? Ele fica sólido, né? Ele fica duro, rígido. Você não consegue, você não consegue torcer ele, assim, né? Se a interação for forte o suficiente. Enquanto o líquido, ele está com uma interação um pouco mais fraca. Opa, ele está com uma interação um pouco mais fraca. Então ele já consegue, por mais que ele esteja conectado, você já consegue mover ele fica mais fluido, certo? E é isso que a gente vê macroscopicamente na água, por exemplo. Então, se a gente pega a água, a gente consegue mudar a forma da água como a gente quiser. Se você pega a água e coloca ela num balde, ela vai ficar no formato do balde, certo? Ela vai ficar naquele formato cilíndrico dele. Se a gente pegar a água e colocar num copo, ela vai ficar no formato do copo. Se a gente pegar a água e botar sei lá, num patinho de borracha, ela vai ficar com o formato do patinho de borracha. Enquanto que se você pegar um gelo e tentar colocar ele num balde, ele não vai mudar o formato dele. Ele vai continuar naquele formato rígido, certo? E ele pode não entrar no balde, ele não vai mudar, ele vai ficar daquela forma. Já no gasoso, a interação molecular é muito pequena, praticamente não tem interação intermolecular no estado gasoso ideal, certo? A gente chama de estado ideal quando não tem, é zero, a interação molecular é zero. O que acontece? Não tem interação molecular, ela está aqui assim, ó. Ela está aqui se movendo da forma que ela quiser, igual um gás se moveria, né? Então, por exemplo, se a gente tem
E eu já vou falar disso agora logo depois. É, Então, antes de falar sobre isso, então o gás, a interação molecular é fraca, então ele pode realmente assim se mover da forma como ele quiser. Então, as moléculas de gás elas ficam assim, se movendo da forma que elas querem. Então, vamos anotar isso daí. Então, algumas características. Então, ele também tem características, certo? Características de cada estado. Características. O sólido, ele tem forma definida. Forma definida. Forma definida. Enquanto que o líquido não tem. Oh, não copiou. Então, justamente, copiar. Colar. Ué? Ah, tá boa. Enquanto que o líquido não tem forma definida e o gasoso também não tem forma definida. Como a gente viu, né? Forma não definida. Como a gente viu, né? Eles podem pegar a forma que eles quiserem. Se você colocar um gás em um pote, ele vai ter o formato daquele pote. Outra coisa, outra característica, então, é o volume dele. Então, se você pegar um sólido, certo? Então, se você pegar um gelo, o gelo vai ter o volume dele fixo, certo? Então, tanto a forma quanto o volume dele é fixo. Volume definido. Definido. Se você pegar, então, um cubo de gelo, ele não vai mudar o tamanho dele aleatoriamente. Se você pegar um cubo de gelo e colocar numa piscina, uma piscina vazia, assim, você tem lá um balde gigante. Você pega um cubo de gelo e bota nesse balde. O cubo de gelo vai ter um tamanho. Se você pegar esse mesmo cubo de gelo e colocar num copo, ele vai ter o mesmo tamanho. Ele não muda o tamanho dele. A mesma coisa é o líquido. Se você pegar, por exemplo, 200 ml, 200 ml de água, né? E colocar esses 200 ml num balde gigante, como uma piscina, ele vai lá ocupar mais ou menos o formato daquele balde, né? Então ele vai mudar o formato dele, mas o volume vai ficar igual. O volume continua sendo 200 ml. Enquanto que então se você pegar, não sei se ficou muito claro, né? Forma e volume são coisas diferentes. Forma é o formato dele, volume é o quanto que tem dele, certo? Então se você pegar 200 ml de um líquido e colocar num copo, ele vai tentar preencher aquele copo, ele vai ter um formato e 200 ml de volume. Se você pegar e colocar num copo maior, ele vai mudar o formato dele, mas vai ter o mesmo volume definido. Enquanto que o gasoso, ele não tem um volume definido, que era o que eu ia abordar logo depois. Volume não definido. Isso é uma característica muito interessante dos gases. Não definido. Se você pega um reservatório com um pistão. Então, vou desenhar isso daqui melhor. Você pega um reservatório com um pistão, certo? Então, aqui assim você tem um pistão, ok? Num reservatório. Esse reservatório ele tem gás. E você... Então, aqui você tem um formato, certo? E você tem um certo volume. Se você tem isso daqui completamente preenchido com gás e você comprime ele, então ele passa daqui, você comprime ele para cá, assim, o gás ele continua aqui dentro, só que a forma dele mudou e o volume dele mudou. Então o gás, como característica, ele tem forma não definida e volume não definido, certo? E essas são as principais características do sólido líquido e gasoso. Além
da interação intermolecular, ou melhor, que influenciam a interação intermolecular, nós temos duas características muito importantes, que é a pressão, que é a pressão e a temperatura. Vixe. Temperatura. Pô, eu acho que eu vou regravar isso daqui porque demorou muito, cara. Porra, que bosta. Por que que eu falo muito? Boa.